Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre o único ponto fraco de BRCA11 e como o fundo dá voltas, não é mesmo? Quando esse fundo veio aqui a mercado, meio que torci o nariz para ele por conta da relação de conflito de interesse envolvido aqui nas negociações, né, entre a Bresco, incorporador de galpões logísticos, e o fundo, o BRCA11. Então, na época eu meio que imaginava que o fundo poderia ser usado como tipo uma espécie de desova para o lado de incorporação da Bresco, né? E, no entanto, felizmente eu acho que estava enganado. Então vamos lá. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, vou começar aqui comentando por esse calcanhar de Aquiles BRCA11 e depois vou abordar os pontos positivos que vejo aqui no fundo. Pois bem, o ponto fraco de BRC11 é que boa parte de seus galpões são monousuários, o que ajudou aqui a culminar em uma concentração muito elevada por inquilinos, né? Por exemplo, temos aqui quase um quarto do fundo é locado para a Natura, que já há alguns anos se encontra em um processo de turnaround. E com isso a empresa tem buscado reduzir custos, inclusive com o aluguel de galpões, né? Algo que já está inclusive afetando o BRCO11. Com relação à situação atual da empresa, não sei dizer se tem a situação atual, se tem algum risco de recuperação judicial. Eu não acompanho essa empresa de cosmética assim tão de perto. No entanto, a gente tem exemplos práticos aqui no fundo da Bresco para saber o que acontece quando tem uma empresa em RJ lá no portfólio, aqui no portfólio. E a Americanas ela passou aqui bastante tempo aqui no fundo, pagando seus aluguéis, já que a RJ ela protege apenas contra débitos passados, né? No entanto, como nessas circunstâncias a empresa fica fragilizada, as chances do imóvel ser alvo de corte de gastos é bem maior, né? Aumenta bastante. Inclusive, em breve, a Americanas vai deixar de ser inquilina aqui em BRCA11, o que nem é algo ruim, né? Então, essa saída também pode gerar alguma dor de cabeça no recebimento das multas, algo que a gente só vai saber lá quando a empresa cumprir o aviso prévio. Então, nesses horas é importante que a gente tenha um imóvel bem localizado, né? O que é o caso aqui desse imóvel da varejista, que pode ser facilmente locado aqui por outra empresa. Sendo uma boa opção, por exemplo, a Magazine Luiza, que já se encontra aqui do outro lado. Então, para ela seria super interessante ocupar esse lugar. Detalhe, uma curiosidade, tá? Que a gente está em Contagem e seguindo um pouco aqui, alguns poucos quilômetros aqui para o lado, a gente encontraria o centro de distribuição dos Correios, aquele que está dando uma dor de cabeça danada lá para Rio Bravo e para Telos. E falando aqui ainda sobre o ponto fraco de BRCA11. Outro problema de ter o fundo majoritariamente galpões manusuários é que quando o inquilino sai, a vacância pode aumentar consideravelmente, né? Pode ir de 0 a 10 pontos, 0 a 10 pontos percentuais de uma hora para outra, de um mês para o outro. Claro que essa questão aqui tende a ser resolvida ao passo que o fundo vai crescendo, é o que eu espero que vai acontecer em BRC11. E, no entanto, a gente tem um terceiro problema ainda relacionado a essa alta concentração por inquilino, que é a questão do poder de barganha que as empresas passam a ter sobre o BRCA11, pois a empresa sabe que ela representa uma fatia relevante das receitas do fundo, né? Então ela pode pegar mais pesado nessa questão. Apesar de que como o mercado de galpões logísticos ainda está muito aquecido, essa questão tende a ser minimizada, pois não é apenas a força de aqui dos inquilinos que existem. Essa questão também, as questões externas, né? A dificuldade da empresa de fazer uma recolocação. Ok, indo agora aqui para a segunda parte do vídeo, em que vou comentar sobre alguns dos fundamentos aqui de BRCA11. Pois bem, comecei a considerar o fundo como uma opção investível, por assim dizer, devido ao portfólio de galpões, que realmente não deixa a desejar. Temos aqui uma localização privilegiada, já que temos que 64% das receitas se encontra aqui no leste maior de alguma capital, sendo que 33% das receitas
vem aqui de São Paulo. No entanto, isso daqui não é a melhor exposição a leste mar que a gente tem no mercado de imobiliários ainda, né? O fundo da BTG e, se não estou enganado, da VB ainda ganham de, do fundo da Bresco. Não, não, os dois ganham mesmo, tá? Acho que o da VB 100% dos galpões eles têm exposição ao leste maio. BTLG então, nem se fala, melhor ainda. É, e uma coisa que eu sempre faço notar atenção, algo que eu tenho notado, se o fundo fala sobre aquele last mile, é porque ele tem uma boa exposição às características que os cotistas de fundos logísticos estão sempre de olho, né? Já se você está analisando um fundo de logística e você dá uma pesquisada por last mile e essa palavra, essa expressão, ela nem aparece, você pode suspeitar que a localização não é tão boa assim, pois no relatório gerencial eles querem expor os pontos fortes do fundo e esconder os pontos fracos, né? Então, só uma dica aqui para vocês quando forem analisar outros fundos de logística. E além da localização privilegiada, temos também galpões de excelente qualidade. Aqui na classificação das propriedades, segundo o relatório gerencial, é 88% considerado como AAA. E só pelos inquilinos aqui do fundo dá pra gente ter uma noção, dá pra saber que os galpões também são de primeira linha. Temos aqui BRF, Mercado Livre, Magazine Luiza, Heineken. Então, é, realmente esses inquilinos aqui devem exigir um galpões excelentes, né? Imagina só o Mercado Livre, que investe tanto em logística, não dá para ficar um galpão caindo aos pedaços bem longe do centro consumidor. Outro indicativo de qualidade aqui da carteira é que 36% da receita vem de inquilinos do varejo e do e-commerce, cujas operações demandam galpões modernos, né, e bem localizados, devido à demanda crescente que a gente tem por redução do tempo de entrega. Então, esse aqui é um excelente ponto para vocês avaliarem se o portfólio de galpões é bom. E outro setor de atuação aqui que eu gosto bastante é o de operador logístico, pois esse setor aqui já é um sinal de que tem uma boa edificação aqui nesses galpões, pois é muito provável que aqui dentro tenha, acho, uma grande quantidade de outros inquilinos sublocando os espaços. Então, se sai alguma empresa daqui, o fundo acaba nem sentindo, né? Então, isso aqui deixa muito mais robusto o fundo. É uma pena que representa que apenas 8% aqui das receitas, né? E assim, é um ponto negativo aqui que eu esqueci de comentar sobre galpões monousuários. Geralmente eles exigem mais obras de adequação em caso de saída de inquilinos, diferente do condomínio logístico, que foi construído já preparado para essa troca de empresa, essa troca constante de empresa. Mas aqui nesse operador logístico, com certeza deve ter um entra e sai danado aqui de inquilinos aqui dentro. Como essa exposição é bem diversificada, acaba que que no caso do operador, ele acaba nem sentindo. E se fosse assim também pelo fundo, seria melhor ainda, né? Mas aí é bem mais trabalhoso para o fundo gerir uma alta quantidade de inquilinos. Mas enfim, seguindo aqui, sobre a alavancagem. Por aqui, acho que o único ponto negativo é que ela é pequena demais. Apenas 1,30% sobre os ativos. E acredito que BS11 devia estar aproveitando mais que possui contratos fortes com empresas de primeira linha, para então fazer mais alavancagens como essa daqui, em que eles apenas cedem os, os aluguéis sem a necessidade de fazer alienação do galpão. Você vê aqui, garantia real não há nenhuma. Na verdade é assim, tá? A seção de direito creditório, ou seja, a seção dos aluguéis da BRF. No caso aqui, uma contrata típicos que ela cede para esse CRI e com isso ela recebe bastante dinheiro, com isso ela pode fazer mais compras, né? Algo que a TRX parece estar usando muito lá no fundo de renda urbana deles. E detalhe, mesmo que a situação, as taxas de juros sejam elevadas atualmente, sem conseguir boas taxas, devido principalmente à alta demanda por ativos isentos.
o meu bem veio mostrando aqui nos vídeos de acompanhamento de FIINV, né, que o spread está bem baixo. E se a Bresco fizesse isso também, ela conseguiria comprar bons imóveis nesse momento de estresse aqui do mercado. Mas aí fica a questão, né? Se essa incorporadora Bresco iria querer vender os galpões no cenário atual, em que os cotistas fundos imobiliários estão cobrando cap rate assim, de 9% ou até mais. Tivemos aí o fundo da BTG conseguindo cap rate acho que de 10%. E então é impossível não fazer essa comparação, né? Então, os cotistas de BSA11 com certeza irão cobrar caso o fundo fizesse uma aquisição com cap rate baixo. Mas aí, seria interessante para a incorporadora fazer esse tipo de venda? Então, é esse tipo de coisa aqui que vocês têm que continuar monitorando aqui no fundo da Bresco, né? Vocês vão fazer operações apenas quando está interessante fazer a venda. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Deixe seu like aí, se inscrevam. Lembre que nada aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.